Eu não consigo. Tudo bem, diz ela. Não precisa ter pressa. É que eu sinto... Pressiono a base das mãos nas coxas. Não posso soltar o que estou segurando há tanto tempo. Você entende? Meu rosto se contorce com a dor de colocar aquilo para fora. Eu simplesmente preciso muito que seja uma história de amor. Você entende? Preciso muito, muito que seja isso. O que se passa na mente e no coração de uma pessoa que viveu um abuso sexual na infância ou na adolescência? Que tipo de pessoa esse ser humano se torna? Até que ponto essa pessoa está disposta a abrir a sua vida, a falar sobre esses assuntos? Ou até mais, até que ponto essa pessoa admite que sofreu realmente um abuso? Será que essa pessoa acredita de uma certa forma, ou precisa acreditar que esse abuso que ela sofreu foi uma história de amor? Você vai conhecer agora a história de Vanessa Wise, uma menina que sofreu abuso sexual e que, mesmo depois de grande, depois de mulher, possui várias dificuldades, várias disfuncionalidades por conta desses abusos que ela sofreu quando era apenas uma adolescente de 15 anos. Então vem comigo conhecer minha sombria Vanessa. Olá, gente! Hoje nós vamos tocar num assunto muito sério aqui no canal. Mas antes disso, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e comente, ok? E me segue também lá nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link, caso você queira adquirir esse livro, ok? É importante dizer também que se você possui alguma fragilidade com relação a assuntos que tratam de pedofilia, abuso sexual, violência sexual, enfim, que você não assista esse vídeo, porque o conteúdo desse livro traz várias questões que podem despertar vários gatilhos e causar muito desconforto. Então, aconselho que você não assista. E se você também é menor de idade, não assista esse vídeo, porque tem várias cenas de sexo, enfim, coisas muito fortes que não é aconselhável para menores de idade, ok? Bem, gente, Minha Sombria Vanessa foi escrito pela autora americana Kate Elizabeth Russell e foi publicado no início de 2020. E já se tornou um best-seller nacional. E vale a pena dizer também que foi o primeiro livro da autora. Muita coragem, né, de tocar num assunto tão complexo no seu primeiro livro. Trata-se de um romance psicológico e a autora se propõe a fazer uma releitura do clássico Lolita, de Vladimir Nabokov, cuja resenha eu já fiz aqui no canal para quem quiser conferir. Nesse livro, a autora reinterpreta o livro Lolita, trazendo para os dias atuais, aqui no caso em 2017. O interessante é que em Lolita nós temos um narrador em primeira pessoa, no caso o próprio abusador narrando a história, que é o Humbert Humbert. Ele que vai contar a história toda sob o seu ponto de vista. E aqui em Minha Sombria Vanessa nós também vamos ter uma narradora em primeira pessoa, só que aqui nós temos o ponto de vista da vítima. É a própria Vanessa quem conta a história, a própria vítima contando a sua própria história, sobre o seu ponto de vista. Outro fato interessante sobre esse livro é que logo no início do livro, a autora tenta deixar claro que os fatos narrados nesse livro nada tem a ver com a sua própria história ou com a sua própria vida. Então ela escreve aqui, né, para o leitor ficar ciente de que nada tem a ver com a própria vida dela. Mas, depois que o livro foi lançado, por pressão externa dos leitores, enfim, nós acabamos descobrindo que alguns acontecimentos têm sim a ver com coisas que aconteceram na vida de Kate. E ela vai admitir que sim, porém ela não quer entrar em detalhes, ela não se sente vontade para falar sobre essa situação, desenterrar essa história, ou seja, ela vai deixar claro que não quer tocar nesses assuntos pessoais, que os acontecimentos daqui narrados ficarão sim só na ficção. Outra coisa muito importante a falar sobre esse livro é que a história se passa em 2017, ano em que estourou nos Estados Unidos o movimento Me Too. Para quem não lembra, o movimento Me Too foi um movimento cultural onde uma atriz famosa, Alyssa Milano, resolveu tornar público um assédio que havia sofrido
do produtor de Hollywood, muito famoso, Harvey Weinstein. Ela resolveu gritar, falar, publicou no seu Twitter e pediu o apoio de outras mulheres que porventura também tiveram assédio, sofreram, né, assédio e, enfim, abusos sexuais, encorajando essas mulheres a falarem sobre isso e publicando, né, a hashtag #MeToo, ou seja, comigo também, eu também, comigo também aconteceu. Pois é, gente, nem precisa dizer que essa situação caiu como uma bomba na sociedade americana. Começaram a pipocar histórias de assédio sexual de todas as esferas da sociedade, desde as mais altas até as mais baixas. Bem, gente, sem mais delongas, vamos à nossa história. Esse livro conta a história de uma menina chamada Vanessa Wise. Ela se passa em 2 momentos da vida da Vanessa. Em 2017, quando ela tem 32 anos, e em 2000, quando ela tem apenas 15 anos de idade. Então nós vamos ter aqui uma história narrada pela própria Vanessa em 2 momentos da vida dela, quando ela tem 32 e quando ela tem 15 anos. Os capítulos são alternados entre passado e presente, o que torna essa leitura, no meu ponto de vista, ainda muito mais interessante. Então, voltando para os anos 2000, Vanessa estuda numa escola interna. Vale ressaltar que ela estuda nessa escola interna por livre e espontânea vontade. É uma escola com muitas regras, com muita disciplina, uma disciplina muito acirrada, mas isso não incomoda em nada a Vanessa, porque ela é uma menina muito sozinha, muito solitária. Aliás, esse é um livro que vai falar bastante sobre solidão. Enfim, ela só tem uma amiga, tinha uma amiga, mas que nesse momento ela nem fala mais com essa amiga e nós só vamos ficar sabendo o porquê desse rompimento depois da metade do livro. Então, Vanessa vive nessa escola de uma maneira muito solitária, ou como ela mesma gosta de dizer, até mesmo invisível, quando, de repente, ela conhece um professor de literatura inglesa, o professor Jacob String. E a partir daí, esse homem que tem 42 anos, ou seja, quase o triplo da idade de Vanessa, vai começar a manipular a Vanessa, usando essa própria solidão dela para atrair, para seduzir essa menina, fazendo-a acreditar que ela é solitária porque é diferente dos outros adolescentes de sua idade, porque ela é especial, porque ela é melhor do que os outros adolescentes, mais madura, e que as outras meninas, os outros meninos da idade dela não a compreendem e que ele a compreende. E ele vai começar a fazer uma série de elogios a Vanessa, usando essa retórica de que ela é uma pessoa solitária por ser mais inteligente, por ser especial, por ser diferente. E Vanessa vai acreditando e entrando nessa manipulação, nesse jogo de sedução desse professor de 42 anos. E ele vai usar também o fato de Vanessa gostar muito de ler e escrever. A Vanessa escreve poemas. Então ele vai começar a emprestar livros para Vanessa, vários livros, mostrando, né, tentando mostrar a ela o quanto ela é especial. Olha só o que está escrito aqui nessa página. Carrego os livros dele comigo e leio sempre que posso, a cada minuto livre e durante cada refeição. Começo a perceber que o importante não é se eu gosto ou não dos livros. Ele está me dando lentes diferentes através das quais pode me ver. Os poemas são pistas para me ajudar a entender por que ele está tão interessado, o que exatamente vê em mim. Então, String, ele faz com que Vanessa acredite que ela é privilegiada e que ela merece a atenção dele por ser uma menina tão especial, por ser uma menina tão sensível e inteligente. Que ela merece a atenção dele, que é um homem mais velho, mais maduro, justamente por ela ser essa menina tão especial, tão sensível e tão inteligente. Ele chega a dizer que ela é a alma gêmea dele. Pausa para dizer que esse é um comportamento típico de um pedófilo que começa a envolver a vítima, estuda a vítima nos mínimos detalhes e aprende nas próprias teias, usando um jogo psicológico que atrai e prende essas meninas que não têm maturidade psicológica, elas só têm 15 anos. Vanessa aqui só tem 15 anos e essas meninas que são as presas desses predadores, elas não têm maturidade para compreender o que está sendo feito com elas. E elas caem facilmente nessa artimanha dessas pessoas e acreditam que são realmente amadas. Mas eu preciso dizer, esta não é uma história de amor. Gente, por favor,
prestem bastante atenção. Esta não é uma história de amor. Inclusive, esse livro ele vai fazer referência a Lolita, como eu já falei lá no início do vídeo, a Lolita de Vladimir Nabokov, e onde o próprio professor String vai emprestar o livro Lolita para Vanessa, e eles vão discutir sobre esse livro. Vanessa às vezes vai até comparar o String ao Humbert Humbert, que é o personagem principal do Lolita, e isso vai até incomodar de uma certa forma String, que não se reconhece como um pedófilo, ele não se considera um pedófilo, isso até deixa um pouco irritado. Então, o envolvimento entre os dois começa a aumentar, eles começam a se encontrar quase todos os dias depois das aulas, e um belo dia, String acaricia as pernas de Vanessa, e ela permite que ele o acaricie, e isso soa como uma autorização, e daí em diante, String começa a tratar a coisa de uma forma muito mais íntima. Então String começa a envolver cada vez mais a Vanessa nessa sua retórica, nessa sua manipulação. E Vanessa se vê cada vez mais dependente deste homem, querendo agradá-lo, porque ela precisa da aprovação dele, ela precisa merecer a atenção dele. E ele se aproveita disso a cada instante. E, gente, mais uma vez eu quero dizer que isso não é uma história de amor. Eu não acredito que em pleno século XXI ainda existam pessoas que acreditem que existe um relacionamento de amor entre uma menina de 15 anos e um homem de 42 anos. Isso não é amor, isso é pedofilia. E fica muito claro aqui nesse livro, aliás, fica claro em vários pontos desse livro, mas sobretudo na primeira vez em que eles transam, que fica claro que é totalmente sem consentimento da Vanessa, que ela está ali totalmente nas mãos daquele homem e que ele está fazendo com ela o que ele deseja por pura manipulação. E indo para 2017, a Vanessa, né, a mulher que a Vanessa se tornou, é uma mulher toda cheia de disfuncionalidades, toda cheia de traumas decorrentes do seu passado, mas é uma mulher que não admite que sofreu um abuso, que em momento nenhum se reconhece, se sente representada por essas mulheres que sofreram também o abuso, tanto é que quando a amiga, né, a colega dela de escola, denuncia esse professor dizendo que ele abusou dela, mesmo assim, Vanessa não se reconhece como tendo sido abusada por esse professor, porque na cabeça dela, ela não sofreu um abuso, ela viveu de fato uma história de amor. E ela não consegue se desvencilhar dessa história, tanto é que ela se encontra com String ainda em 2017, ela procura o defender dessas acusações, o tempo todo reafirmando e dizendo que aquilo foi realmente uma história de amor que ela vivenciou e que ele realmente a amava. Nesse momento eu pude perceber como nós julgamos as pessoas, nós julgamos nessas mulheres, como eu já julguei tantas pessoas dizendo que, ai, como pode ela pensar dessa forma? Nossa, óbvio, como que ela não reconhece? Mas a partir da leitura desse livro, eu comecei a enxergar essas mulheres, essas pessoas vítimas de abuso de uma outra forma. E eu percebi que nós precisamos ter muito cuidado, muita sensibilidade quando nós tratamos dos sentimentos das outras pessoas. Porque se sentir amada também faz parte dos traumas decorrentes desse abuso sexual. É contraditório, sim. Nós esperamos que uma pessoa que passa por essa situação sempre tenha raiva, sempre tenha ódio, mas o que mais me chocou nesse livro, que fez com que eu sentisse mais tristeza e tocasse tão profundamente, foi justamente o fato dessa mulher se destacar do que a gente entende como reação de uma pessoa que sofre um abuso. Ela não se enxerga no lugar de uma vítima, ela se enxerga no lugar de uma mulher que foi amada. Então, gente, antes de sair por aí apontando o dedo e julgando qualquer que seja a situação, nós precisamos refletir, nós precisamos nos colocar no lugar da vítima, nos colocar no lugar da pessoa e não fazer com que essa dor seja mais intensa. Enfim, se eu recomendo esse livro, claro que sim, esse livro é muito importante e necessário. Se você gosta de assuntos, de tocar em assuntos
desse tipo, se você gosta de conteúdo desse tipo, é muito importante que você leia, poderia dizer até que é essencial que você leia Minha Sombria Vanessa. Bem, gente, é isso. Nós vamos continuar tratando desse assunto, nós teremos uma live que eu vou deixar aqui gravada com o psicólogo Felipe Nazaré, onde nós vamos tratar de assuntos como pedofilia, como relações sexuais abusivas, enfim, todos esses assuntos que permeiam essa história, sob o ponto de vista da vítima. Eu te convido, se você gosta desses assuntos, a também assistir a nossa live que vai ficar gravada aqui, tá bom? Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.